Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, espero que estejam todos bem. E vamos falar na nossa videoaula de hoje sobre a primeira geração modernista, primeira geração romântica, o romantismo brasileiro e suas principais características, né? Vimos aí que a primeira geração romântica vai ter como principais características, o nacionalismo ufanista, o indianismo e a valorização da natureza. Essas são as características marcantes dessa primeira geração. O nacionalismo ufanista, né? O que é isso, o nacionalismo ufanista? O nacionalismo extremo, exagerado, defendendo as questões nacionais, a identidade, né, buscando marcas que formem a identidade do Brasil, né? Então, se entende por ufanismo, para ficar mais claro, o que é o ufanismo? É essa atitude, esse posicionamento em relação à valorização e exaltação das questões relacionadas a uma terra. O ufanismo é uma atitude, um sentimento que os autores têm, né, durante esse período, que vão ser influenciados pela questão das riquezas, das belezas brasileiras, a questão do belo que existia aqui no país, né? As belezas naturais. Então, o poeta, o autor desse período, ele vai se vangloriar de tudo isso. Ele vai exaltar de maneira exagerada. Então vai acontecer esse posicionamento em relação ao nacionalismo ufanista, né? E esse nacionalismo também ele vai se dar por conta dessa independência política que foi alcançada em 1822. Quando parte dessa independência política, né, vai surgir essa questão, né, de não ser mais colônia, né, essa postura anticolonial, a valorização da terra, a valorização do espaço, né, onde está. Então o romantismo foi esse movimento, né, não só em relação à independência política que foi alcançada, que vai gerar essa questão do nacionalismo, mas também ele vai reagir a algumas questões, algumas tradições clássicas que não valorizavam, né, as questões que são consideradas raízes brasileiras, né, a valorização da nossa língua, da cultura, da própria natureza. Então essas questões os poetas românticos vão confrontar, né, em relação às tradições clássicas. Mediante isso, né, vai ser publicada uma obra considerada uma obra inaugural do romantismo brasileiro, uma obra de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836, será publicada e vai ser considerada essa obra inaugural do romantismo brasileiro. Vemos aí
na característica, a valorização da natureza, podemos citar a obra de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Podemos citar a obra que ali aparece a valorização não do índio, nesta obra, mas a valorização dos elementos da natureza, a questão do sofrer sentindo saudade da sua terra, a exaltação, o ufanismo, o nacionalismo ufanista em relação à exaltação da sua natureza, da sua terra de origem. Então, vou ler a Canção do Exílio para nós percebermos isso. Na primeira estrofe aparece: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então aqui ele já vai citar elementos da natureza brasileira. Palmeiras e o sabiá. Palmeiras são árvores, presentes na natureza brasileira, que vem representar nesse poema da Canção do Exílio, a presença de elementos comuns à natureza brasileira, e o sabiá, que também é uma ave típica do Brasil. Então ele exalta, ele está no exílio, longe de sua terra, e ali ele vai compor, ele compõe esse poema no exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Veja a continuação de exaltar a pátria, a natureza, o local, na segunda estrofe. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Então o céu, como é que eu vou contar a quantidade de estrelas do céu, Então aqui ele vai valorizar, falar que o nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Então aqui tudo é melhor, em sua terra, a qual ele sente saudade, a que ele sofre, a que ele vai desejar voltar um dia, e ver novamente essas palmeiras. Então, continuando: em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazeres encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Agora sim, o lamento e o desejo de voltar a sua terra, o sofrer pela ausência de estar na sua terra, e o desejo de um dia retomar, voltar à sua terra natal e ver tudo aquilo, que ela tem, que é valorizado por ele como riqueza, Então ele vai se vangloriar, vemos que ele se vangloria ao tempo todo, a todo tempo, nos trechos falando da natureza, das belezas de sua terra. Então ele fala: não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que me desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então essa obra vem retratar a questão do nacionalismo ufanista, a valorização da natureza, principalmente a valorização da natureza, da pátria, da terra, dos elementos da natureza que compõem. Então essa primeira geração é marcada por isso, pela valorização da natureza,
vai ser marcada também pela valorização do índio. As obras dos autores da primeira geração vão aparecer a figura do índio como identidade, né? Aí envolve a questão do nacionalismo e o indianismo. Veja que quem era o representante da identidade, né? Quem era considerado a identidade dos países europeus, um representante, a figura representante que marca como identidade o país europeu eram os cavaleiros. E aqui vai se colocar no lugar, né, lá os cavaleiros, e aqui vai ser escolhida a figura do índio, esse ser primeiro, esse ser primitivo na terra. Ele vai ser valorizado e vai ser considerado como uma identidade nacional. Então os poetas românticos dessa primeira geração vão valorizar a figura do índio. Vemos aí na obra de José de Alencar, a obra Iracema, né? A Índia dos lábios de mel. Então, onde vai se dar toda uma história que envolve a figura do índio, né? E a valorização da terra, do espaço e dessa figura do índio como identidade nacional. A primeira geração romântica tinha alguns autores importantes, os principais autores. Entre eles aparece Gonçalves Dias, o qual nós lemos aqui o seu poema Canção do Exílio, né? Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, que vai ter como uma obra conhecida, Suspiros Poéticos e Saudades, né, que vai abrir o romantismo brasileiro, considerado a obra publicada, né, essa obra inaugural do romantismo brasileiro. Temos José de Alencar, citei apenas a obra Iracema, dentre outras, a obra indianista Iracema, de José de Alencar, e Joaquim Manuel Macedo, que escreve a obra A Moreninha, né? Uma obra conhecida também, muito conhecida no romantismo brasileiro. Então, o que precisamos guardar em relação a essa primeira geração e suas características? As principais características são o nacionalismo fanista, o indianismo e a valorização da natureza. Então essa geração romântica é marcada por essas características, né? E ela é dividida em 3 gerações. Elas vão ser divididas em 3 gerações, e nós vamos ver no decorrer que durante esse percurso, né, o romantismo, percebemos a celebração da figura do índio, né, como raiz da nossa nacionalidade, vai ser identidade, né, marca da identidade da nossa nacionalidade. Vamos ver a exaltação da natureza, a exuberância dos elementos da natureza brasileira, né? As palmeiras, os pássaros, e onde ele vai falar também das estrelas, que é melhor do que em outros lugares, e até as estrelas, são mais estrelas que brilham lá. Então, essa questão do subjetivismo do poeta romântico, né, que ele vai falar do que sente, né, e exagera muitas vezes em relação a isso. Ele fala do que sente. Então, uma das características românticas é o subjetivismo, né? Então, essa exaltação da natureza, e também a questão da tristeza e da solidão, que se percebe essa obra, o desejo de retomar a sua terra.
Então, nós encerramos aqui a videoaula de hoje, né, que fala sobre essas características e alguns autores da primeira geração romântica. E deixo para vocês como exercício de casa a fazer, né, a unidade 10, as páginas 6, 7 e 8. Páginas 6, 7 e 8 como exercício de casa. Ok? Um forte abraço em todos.